A dívida pública mundial logo atingirá patamares históricos, ultrapassando 100 trilhões de dólares, o equivalente a 13 mil dólares por habitante no planeta. Mas essa dívida pública é apenas a ponta do iceberg. Ao adicionar as dívidas das empresas e das famílias, o montante total da dívida mundial já chega a 225 trilhões de dólares e pode explodir para 336 trilhões até 2030, um aumento de 50% em apenas 7 anos. O que é mais preocupante não é tanto o montante dessa dívida colossal, mas o que ela representa em relação à nossa capacidade coletiva de pagá-la. De fato, o FMI prevê que a dívida mundial deve em breve representar quase 100% do PIB mundial, o equivalente a um ano de produção global. É como se cada indivíduo tivesse que pagar o equivalente a um ano de salário sem poder se alimentar, se abrigar ou se locomover. Além disso, o custo dessa dívida não para de aumentar, com taxas de juros que estão estruturalmente subindo. Enquanto em 2019, antes da pandemia, o mundo pagava 6 trilhões de dólares em juros por ano, esse montante pode atingir 13 trilhões em 2030, um aumento de mais de 116% em pouco mais de uma década. Uma situação ainda mais alarmante que ocorre em um contexto de desafios significativos para essa economia global. De fato, 3 choques vão perturbar a economia nos próximos anos. A transição climática, exigindo 25 trilhões de investimentos até 2030, a revolução digital e 7 trilhões e o envelhecimento da população 5 trilhões. Esses 3 desafios não apenas se somam, mas se reforçam mutuamente, atingindo mais severamente os países menos preparados, especialmente os países em desenvolvimento. Diante dessa situação, o FMI pede reformas ambiciosas, especialmente em relação às despesas rígidas, aposentadorias, saúde e à fiscalidade. Mas esses ajustes são politicamente explosivos, tornando sua implementação difícil, especialmente porque muitos países têm as mãos atadas por rigidezes orçamentárias inscritas em suas constituições. Outras soluções, como a repressão financeira ou o crescimento, também parecem fora de alcance. Para se proteger diante dessa ameaça, recomenda-se diversificar o patrimônio, priorizando ativos reais, especialmente aqueles situados em países autônomos em termos de energia e alimentação, com vasto território como a Índia e o Brasil, por exemplo. Imóveis, ouro, commodities, mas também o Bitcoin podem se revelar valores refugiais interessantes. É preciso também apostar em ações de setores promissores, digital, envelhecimento, saúde. É importante ter cuidado com soluções milagrosas e focar em estratégias de longo prazo, pois em um mundo onde a dívida mundial atinge patamares históricos, apenas abordagens prudentes e sustentáveis parecem capazes de atravessar a tempestade. 3 cenários são possíveis até 2030. Um cenário otimista com reformas bem-sucedidas, um cenário central com reformas parciais e um cenário sombrio onde a dívida se tornaria incontrolável, levando a uma grande crise monetária e a uma inflação galopante. Nesse último caso, as economias poderiam colapsar em poucos meses, como ocorreu na Alemanha na década de 1920 ou na Venezuela hoje.